Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Falta de chuvas agrava a crise hídrica no Sudeste. Mananciais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais se aproximam do volume morto. E em São Paulo, pesquisa aponta que 8 em cada 10 paulistanos acreditam que a água vai acabar. E veja também nesta edição. Inflação alta e aumento dos juros e impostos levam famílias a rediscutir o orçamento e cortar despesas. Trocar meus móveis do quarto e minha geladeira. Não dá, pelo menos agora eu não tenho condição. Denunciado na Operação Lava Jato, tesoureiro do PT, João Vacari Neto, deixa o conselho da usina hidrelétrica de Itaipu. Presidente Cristina Kirchner volta atrás e agora admite que a morte do promotor Alberto Nisman não foi suicídio. Novo ministro do Esporte propõe levar religião aos clubes para afastar os atletas das drogas. Casos de policiais acusados de homicídio nos dias de folga levantam a dúvida se eles devem carregar armas fora do trabalho. Mais de 2,5 milhões de estudantes já se inscreveram no SISU, na disputa por 205 mil vagas em universidades públicas. Força Aérea dos Estados Unidos coloca na internet milhares de documentos sobre aparições de discos voadores. Idosa norte-americana vende todos os bens para passar o resto da vida morando em um navio de cruzeiro. E nossa bancada tem a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp. O número é 11, o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Entrou em vigor hoje o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, aplicado em linhas de crédito e aplicações financeiras. Com a inflação alta e o aumento dos juros, os brasileiros cortam despesas do orçamento. Vanderly é nutricionista. 3 de cada 10 reais que recebe vão para o governo em impostos. São cerca de 6 mil reais por mês. Com o aumento nas taxas, ela está fazendo cortes para não estourar o orçamento. Eu deixei de tomar café da manhã na padaria. Deixei também de jantar fora. E, além disso, viagem. As viagens hoje eu só faço a trabalho. O IOF, que hoje passou de 1,5% para 3%, é aplicado em todas as operações financeiras, como cartão de crédito e cheque especial. Some-se a isso a alta dos juros, agora em 12,5% ao ano, o maior patamar desde 2011. Números que assustam. Eu trocar meus móveis do quarto e minha geladeira. Não dá, pelo menos agora eu não tenho condição. Almoçar fora, viagens, vai ter que cortar. Eu vou tirar a internet de casa e tô pensando em tirar a TV digital. Cabelo, manicure, a gente deixa isso para manter a prioridade, né? Uma boa alimentação. Quem tem mais de 40 anos e viveu os tempos de inflação fora de controle, já teve a experiência de cortar gastos e apertar os cintos. Por isso, na opinião dos educadores financeiros, atravessar o atual período de turbulência na economia deve ser uma tarefa mais difícil para as novas gerações. Os mais jovens não foram educados para poupar. Ao contrário, foram estimulados a manter um alto nível de consumo. O pessoal gosta muito da modinha, então... porque um tem, outro tem, todo mundo quer comprar. A gente sempre quer coisa nova, acho que a gente é estimulado a consumir, sim. O resultado do descontrole pode ser mensurado em números. Hoje, o país tem mais de 54 milhões de CPFs negativados. Quem não quiser fazer parte da estatística deve rever as contas. Comente com a família da situação atual, reveja seus gastos e tente se organizar para um período que vai ser mais difícil. Doutor Paulo Saldiva, é muito difícil esse controle orçamentário da família, né? Porque a gente foi educado para consumir. Toda a mensagem, inclusive, houve um processo de estímulo do consumo para elevar a economia e também toda vez que a gente liga uma televisão, um rádio, nós somos estimulados a consumir. Mas tem um aspecto que eu gostaria de comentar. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma diferença entre republicanos e democratas, que tem uma definição clara de político, na Inglaterra, né,
trabalhistas e conservadores, o marketing político fez com que você não passe a acreditar em nenhum partido. Quer dizer, tudo que você coloca, que foi usado na campanha eleitoral para você desconstruir o seu oponente, ele passa a ser executado com a maior cara de pau logo depois que acontece. Então, no fundo, os marqueteiros políticos estão fazendo um desserviço à população, porque você você procura saber o que é conveniente dizer naquele momento para ganhar uma eleição, mas sem nenhum compromisso com o que vai acontecer a posteriori. Isso aconteceu tanto na esfera econômica, em nível federal, como na própria esfera da água, que nós vamos discutir agora, onde você oculta certas verdades e administra o remédio amargo depois que você ganhou a eleição. Então, tem uma coisa que é ganhar a eleição e outra coisa o que você faz depois que você foi eleito. Delmanto, essa questão do aumento... Boa noite, né? Boa noite. Essa questão do aumento dos impostos tem um outro agravante que é o aumento também da carga para o empresário e que gera demissão, né? Que gera recessão e demissão. Não, e mais ainda, William, que nós temos um tripé, porque além do aumento do IOF, nós tivemos a não correção da tabela do imposto de renda e nós tivemos o aumento dos juros. Então, é um tripé recessivo. A pessoa, para poder financiar uma geladeira, um fogão, agora vai ter que pagar mais caro. Não só pelo aumento dos juros, mas também pelo aumento do IOF. E o governo, isto que é uma hipocrisia muito grande, está ganhando em cima da desgraça da população. Porque o IOF vai incidir também nas dívidas de cartão de crédito, porque o empréstimo do cartão de crédito também é uma operação financeira. Ou seja, não é só a alta dos juros. O governo também está ganhando em cima da dívida do cidadão e está levando o dinheiro do cidadão que tem que pagar as suas contas vencidas, que estão em atraso, e agora vão ter essa incidência do IOF. Então, é imposto de renda, é IOF, não só contra a despesa no exterior, que hoje já é mais de 6%, agora aqui também o IOF aqui dentro de casa. É um absurdo. E para variar, né, Delmanto, quem vai pagar mais? É sempre o cidadão. O cidadão que tem menor poder aquisitivo. E até aquele que vai no supermercado, que vai nessas redes de supermercado, o pobre compra da mesma maneira do que o rico. Ou seja, os impostos que estão embutidos no produto, no arroz, no feijão, eles são cruéis, porque eles atingem toda a camada da população. Olha aqui, ó, Kleber Teodoro pelo Facebook, Saldiva. O que realmente acontece é que o brasileiro não tem consciência política, como melhorar se a maioria dos eleitores nem lembram em quem votaram na última eleição. É a respeito da sua fala aí. Na verdade, os marqueteiros, você disse que os marqueteiros ficam aí falando o que as pessoas querem ouvir naquele momento, eles também devem ter pesquisas de que o brasileiro não se lembra do que foi feito e prometido no passado. Ah, mas eu acho que vai começar a se lembrar. Eu sou otimista nisso. Ou seja, o que está acontecendo é que nós vamos observar com muito mais cuidado as promessas que foram feitas em períodos eleitorais. Eu não consigo distinguir, por exemplo, do ponto de vista de política econômica, qualquer diferença entre os partidos majoritários no país. E mais ainda, no momento que você loteia os cargos públicos, você perde qualquer afinidade ideológica. Então, o que está acontecendo hoje no modelo político brasileiro é uma escola de como não acreditar na política. E eu acho que nós vamos começar a cobrar isso num futuro muito próximo. Proposta polêmica do novo ministro do Esporte prevê unir religião e esporte para afastar os atletas das drogas. No país do futebol, esporte e religião se misturam? Tudo bem, independente. Não deve misturar. Para o novo ministro do Esporte, George Hilton, a resposta é sim. É do partido dele, o PRB, ligado à Igreja Universal, a proposta de reproduzir pelo país projetos como o Atletas em Cristo, que misturam eventos esportivos com pregações motivacionais. O movimento, que começou há 20 anos, tem a participação de jogadores famosos como Kaká, Felipe Melo e Lúcio. Os encontros têm jogos, treinamentos, orações e leitura da Bíblia. A ideia é polêmica e, se emplacar, pode aumentar as cenas de jogadores em campo, agradecendo a Deus ou manifestando suas crenças religiosas antes de um jogo ou após uma vitória importante. Em 2009, a FIFA já havia recomendado à CBF moderação aos jogadores religiosos durante a conquista da Copa das Confederações pela seleção brasileira na África. Países europeus haviam se queixado de que a seleção estaria usando o futebol como palco para a religião. Os defensores
defensores da união de esporte e religião dizem que elas podem afastar os atletas da tentação das drogas. No começo do mês, o norte-americano John Jones, campeão dos pesos pesados do UFC, foi flagrado no exame antidoping e admitiu que é viciado em cocaína. No Brasil, um dos casos mais conhecidos é o do atacante Jobson, suspenso por 2 anos quando jogava pelo Botafogo pelo uso de crack. O comentarista do programa Cartão Verde, Celso Unzelt, é contra a proposta do governo. Todas as ideias que o Ministério do Esporte, porventura, vier a encampar, seja em relação ao uso, ao combate de drogas ou não, que é um caso específico que suscitou essa questão, eu acho que tem que ser ideias mais plurais, né? Não vinculadas a um grupo só. Saldiva, o esporte já não funciona como um instrumento de resgatar esse jovem ou qualquer pessoa que está envolvida na criminalidade ou com as drogas? Bom, primeiro para responder isso, eu vou deixar claro para o telespectador que eu acredito em Deus e eu professo uma religião. Agora, falando em imposto, se houvesse um imposto para besteira, esse ministro do esporte teria que ser taxado de uma forma absolutamente pesada. Sobretaxado. Sobretaxado. E isso mostra, mais uma vez, o que eu estava comentando antes, né? O fato de você lotear o ministério, colocar gente incapaz nos seus postos de domínio, mostra que nós colocamos um indivíduo com um conhecimento praticamente zero de esporte e muito de religião, ele vai trabalhar onde? Na zona de conforto dele, que é a religião. E ele vai colocar coisas no esporte que não deveriam estar associadas ao esporte. O William Souza, pelo Facebook, diz exatamente isso. O ministro que não tem nenhum conhecimento em esporte está no governo por causa de apoio das eleições. Qual é a prioridade? O imposto de besteira. Se fosse isso, o Brasil não precisava punir a população. E se fosse punir todas as pessoas que falam besteira no governo, a gente teria uma fonte de renda inesgotável. Como é que fica a liberdade de se expressar nesse caso do esporte com o envolvimento tão presente da religião? O que não pode ter é proselitismo religioso, seja qual for a religião, dentro do governo. Agora, a religião está dentro da sociedade, ela é inserida na sociedade. Inclusive, o nosso ministro das Minas e Energias, ao criticar a questão da água, diz que Deus é brasileiro, que tem fé que Deus irá fazer chover. Quer dizer, a religião, ela permeia a vida da sociedade. O que não pode é ser usado para aparato estatal para fazer proselitismo religioso, porque teria que se abrir a todos. E aí é o grande equívoco, porque não é só determinada religião, outras também religiões resgatam das drogas. A questão é o esporte. Agora, esta mistura, ela não cai bem, porque ainda leva até um acirramento dos ânimos entre as religiões, as diversas religiões, porque nós somos uma democracia, um país plural, tem aqueles que acreditam em Deus, os que não acreditam em Deus, e as diversas religiões, tanto de origem africana, quanto as nossas ocidentais e orientais. Demirval Silva, esporte e religião não irá funcionar, é o mesmo que política e religião. Não dá certo. Reviravolta no caso da morte do promotor argentino Alberto Nisman. Hoje, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, voltou atrás e disse não acreditar na tese de suicídio. Em uma carta aberta publicada na internet, Cristina Kirchner disse que a morte do promotor Alberto Nisman faz parte de um plano para desestabilizar seu governo. A mudança contradiz a posição inicial da líder argentina. A presidente afirmava que o promotor se matou por não ter como sustentar as acusações contra ela. Nisman acusou Cristina e outros integrantes do governo de encobrirem 7 iranianos acusados pelo atentado à Associação Israelita de Buenos Aires em 1994, que deixou 85 mortos e 300 feridos. Em troca, a Argentina faria acordos comerciais com o Irã. O promotor foi encontrado morto no domingo, horas antes de ir ao Congresso detalhar a denúncia contra a presidente. Cristina Kirchner alega que o promotor foi enganado. Ela escreveu: passaram pistas falsas a ele no levantamento das denúncias. E concluiu: foi usado vivo e depois precisaram dele morto. A mudança radical da posição do governo acontece depois do surgimento de novos indícios que enfraquecem a tese de suicídio. O chaveiro que abriu a porta do apartamento do promotor disse que a porta dos fundos não estava trancada. As investigações encontraram uma pegada e uma impressão digital na passagem entre o apartamento de Nisman e o do vizinho, onde ficam os aparelhos de ar-condicionado. Esse acesso não havia sido revelado antes. Além disso, o secretário de Segurança da Argentina, Sérgio Berni, homem de confiança de Cristina, foi um dos primeiros a chegar ao apartamento do promotor e impediu a entrada dos médicos por meia hora. Delmato, vamos entender isso melhor.
pelas informações que temos aí, você que é uma pessoa ligada à área criminalista, né? O caso de suicídio, se quisesse incriminar a presidente Cristina Kirchner, quem matou deixaria, não usaria uma questão para simular um suicídio, ou não? Claro, se fosse um golpe contra a presidente da República, a Cristina Kirchner, seria um homicídio escancarado, com um tiro no peito, um tiro no rosto. Mas o que chama atenção é, primeiro, esta mudança drástica da Cristina Kirchner, porque, inclusive, surpreendeu a Casa Rosada. Realmente foi uma mudança radical. E para ela ter mudado desta forma, é que as informações que ela tem devem ser realmente contundentes no sentido da tese do homicídio. E o que chama atenção, William e Saldiva, é que todo o histórico de suicídio, ele tem um histórico da pessoa. A pessoa tem depressão, a pessoa é tratada com remédios, tem toda uma vida com indícios, com tendência suicida. Agora, uma pessoa que nunca teve isto, com um auge profissional, com família, sem problemas financeiros, vir a se matar, quer dizer, isto foge do padrão, que todo suicídio ele tem um pré-histórico tendente a isto. E não era o caso, pelo que se indica, deste promotor. E nesse caso aí, tanta confusão, você acha que vai ter precisão na apuração dessa morte? Olha, se houve mudança da cena do crime, ela já aconteceu, né, nesta meia hora, se é que houve, né? Nós temos que falar sempre no condicional. Mas esse impedimento de se chegar na primeira meia hora de outras autoridades, realmente é muito suspeito. Essa questão de pegada, pode ser uma pegada anterior, uma pegada mais recente, a questão de digital, pode ter sido a pessoa que veio consertar o ar-condicionado no dia anterior. Quer dizer, elas não são provas, são indícios que precisam ser bem definidos. Agora, é mesmo a questão da pólvora. Pode acontecer de não deixar vestígio. Mas eu acho que muita água vai passar por baixo dessa ponte e esta mudança política da Cristina Kirchner, nessa tese conspiratória e com hipérboles, né, realmente é forçada. Agora, a Cristina é a grande vítima, porque é ela que seria incriminada com a morte dele. Saldiva, é isso, né? O suicida dá sinais antes. Ele dá sinais antes e você tem sinais físicos de suicídio. Ninguém se suicida atirando de longe. Então, se você geralmente vai querer se matar, você encosta o revólver próximo à cabeça. Isso tem uma impregnação por pólvora. Quer dizer, existem sinais forenses muito claros de impregnação pelo tiro de proximidade. Sim. Então, você não encontrando isso, a tese do suicídio, você não tem um pau de selfie para se matar, entendeu? Você tem que atirar de perto. Então, você tem que ver exatamente as evidências que fizeram, com que eu não conheço o caso. Mas é possível você distinguir de uma forma muito clara se existe um tiro provocado por um suicida ou se você simplesmente atirou e simulou um suicídio. Eu acho que talvez seja isso que tenha forçado a mudança de opinião da presidente. Em instantes, Paulo Roberto Costa revela que recebeu $1,5 milhão para não atrapalhar a compra da refinaria de Pasadena. E ainda crimes envolvendo policiais de folga abrem uma discussão sobre o porte de arma fora do horário de trabalho.